E eu profetizo sobre a mim e sobre a tua vida. Será o melhor dezembro da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, quando nós pensamos em dezembro, muitas vezes, nós pensamos, uau, é mês de 13º. Uau, é mês de 13º? Uau. É 13º, tira o uau. Muitos 13º já estão comprometidos. Eita, meu 13º está comprometido desde o começo do ano. Né? Aqueles que são registrados, que são colaboradores, falam, ai, é o mês do 13º. E aí os empresários, aqueles que estão à frente das empresas, né, empreendedores, falam, é o mês do 13º. Mês do 13º, eu preciso vender bastante, porque é o 13º. Mas amados, não é só de 13º que viveremos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Mas também celebramos o Natal, aleluia. Pode dar glória a Deus aí, amado? Nós celebramos o nascimento de Cristo, isso é muito bom. Mas não só isso, nós começamos a planejar também o próximo ano, os próximos feitos, mesmo sem termos realizado o balanço, mesmo sem termos concluído algumas coisas. Nós começamos a planejar, no próximo ano eu quero fazer isso, no próximo ano eu quero tirar férias, no próximo ano eu quero, em 3 meses, estar conquistando tal coisa, eu quero estar crescendo ministerialmente, e nós fazemos isso, e geralmente é em dezembro também que isso acontece. Geralmente em dezembro tem uma série de atividades, as confraternizações e tudo mais. Mês de dezembro, cheio de atividade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amados. Ainda que dezembro seja cheio de atividade, que o teu coração esteja primeiro no Senhor, na vontade, no plano, no propósito, cumprindo o querer dEle. E amados, eu tenho certeza que você buscando o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. É o que diz a palavra do Senhor: buscar primeiro o reino de Deus e a sua vontade. Então, o nosso mês de dezembro, ele também precisa ser um mês recheado de alegria, amado. Precisa ser um mês recheado de oportunidade. Precisa ser um mês recheado de prazer na presença do Senhor. Isso é muito importante, nos posicionarmos hoje. Amado, eu quero dizer que hoje já chegou dezembro na tua vida, porque aquilo que vai acontecer lá em dezembro, o Senhor já escreveu, já tem algo na tua vida, amado. Já existe. Para o Senhor não vai acontecer, para Ele já é real. Para o Senhor não existe o tempo ontem, o tempo amanhã. No sentido que Deus, Ele não trabalha no cronos, que é aquilo que conhecemos, passado, presente, futuro. Cronos, do cronômetro, de hora, de marcação, como nós, não. O Senhor, Ele tem o Kairos, que é o tempo de Deus, aleluia, é o tempo dEle. E eu quero declarar que o teu dezembro é o Kairos de Deus, amado. Já aconteceu, ele já é real. Mas além desse tempo, Deus trabalha no tempo Aion. E o que é esse tempo Aion? É o tempo eternidade. Tempo eternidade já aconteceu, ele não vai ter um começo nem um fim. Ele já é real na tua vida, em nome de Jesus. E precisamos compreender e trazer essa clareza sobre as nossas vidas. Mas, amados, eu quero trazer também um posicionamento que Salomão ele teve quando as novidades começaram a acontecer na vida dele. Posicionamento de Salomão. Precisamos aprender em trazer às claras aquilo que a palavra de Deus nos ensina para sermos bem-sucedidos. E, amados, não ache estranho quando eu falo bem-sucedido, porque bem-sucedido não é dinheiro. Dinheiro
dinheiro é consequência de ser bem-sucedido. Dinheiro é a consequência. Diga comigo, dinheiro é a consequência. Amados, então ele não é, eu tenho dinheiro, então eu sou bem-sucedido. Não funciona assim. O mundo pode funcionar. O mundo pode olhar e dizer, uau, tem dinheiro, é bem-sucedido. Mas com Deus não funciona desse jeito. Com Deus você é bem-sucedido na palavra, você é bem-sucedido espiritualmente, você busca o Senhor, você planta e haverá colheita na tua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, amados, precisamos aprender com Salomão para nos posicionarmos. Deixa eu perguntar, quem aqui quer ser mais que vencedor no mês de dezembro? Aleluia! Glória a Deus. Então eu quero trazer um segredo, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos entender um pouco o princípio de Salomão para sermos bem-sucedidos também. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, e ele o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo o Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no altar de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Até aqui, amados. Feche os teus olhos um instante. Poderoso Deus, nos reunimos na tua casa nesta noite, Senhor. E hoje, papai amado, queremos selar esta campanha. Queremos selar, Senhor, esse 6º dia para o 2º semestre. E cremos que teremos a novidade, cremos que teremos a tua presença, a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Para isso pedimos, direciona-nos nessa noite. Fala a tua palavra aos nossos corações, ao nosso entendimento, para a glória do Senhor. E todo impedimento, tudo aquilo que Satanás quer intentar atravar a tua palavra de chegar até nós, de roubar, caia por terra em nome de Jesus. E venha o teu reino para a tua glória e para o teu louvor. E todos dizem amém, amém, Jesus, amém. Amado, Salomão, ele estava indo para uma nova fase, para um novo tempo. Ele estava assumindo um reino que estava funcionando bem. Diga assim, funcionando bem. Funcionando bem. Amados, esse é um grande desafio. Quando nós pegamos algo que está funcionando muito bem, algo que está dando certo, algo que está acontecendo, e precisamos assumir aquela responsabilidade. E foi o caso de Salomão. Seu pai Davi estava fazendo um grande reino. Teve os desafios dele, teve os
pecados dele, teve as consequências, também ele se arrependeu, Deus foi misericordioso com ele, manteve o reinado da sua descendência, mas amados, era um reino que estava crescendo, era um reino de Davi, do grande, do valente Davi, e agora Salomão está assumindo aquela postura, aquela posição como rei. Amados, o desafio era grande na vida dele. Meu irmão, talvez você está indo para uma posição que é um grande desafio para você, mas eu declaro que o Senhor ele é sobre a tua vida, meu irmão. Não temas o desafio que o Senhor está colocando diante de você. Não temas, confie nele, mas tome o posicionamento de Salomão. Salomão viu que o desafio era grande e ele clamou ao Senhor. Olha só, no versículo 5 ele diz que eles estavam em frente ao tabernáculo, e ali Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. Meu irmão, se você quer ser bem sucedido naquilo que você faz, consulte ao Senhor, busque ao Senhor. E eles buscaram ao Senhor, e eles consultaram ao Senhor. Só que não está dizendo na palavra que o Senhor respondeu na hora. E aí começa o nosso desafio, porque nós queremos agir, nós queremos fazer. Eu preciso fazer, eu preciso me mover. E quando eu me movo sem a direção de Deus, o Senhor não se responsabiliza pelaquilo que eu estou fazendo. Mas quando eu me movo na direção que o Senhor colocou, quando eu me desloco para aquilo que o Senhor me orientou, Ele se compromete em fazer um milagre acontecer. Meu irmão, ouça aquilo que o Senhor vai te falar para se posicionar, para poder agir, para poder fazer. Quando nós então agimos, Deus não tem compromisso conosco, amado. Pastor, como assim? Deus não tem compromisso comigo. Eu oro, eu jejuo, eu busco, eu clamo. Mas o Senhor falou para você fazer? Não falou, mas se Ele não falou, quem agiu foi você. Agora, se o Senhor te diz, vá e faça, é Ele que vai fazer dar certo, é Ele que vai fazer acontecer, é Ele que vai abrir o mar se for necessário, é Ele, amados, que vai fazer o machado flutuar. Pastor, mas o Senhor não tinha falado para o profeta que o machado iria flutuar, mas o Senhor tinha compromisso com a palavra que estava na boca do profeta, meu irmão. Porque ele era direcionado por Deus. Então, quando existe a direção de Deus, o milagre ele acontece. Meu irmão, o teu dezembro vai ser diferenciado. Em nome de Jesus, tem algo sobrenatural para acontecer. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Quando nós vemos, amado, no Antigo Testamento, o povo depois de José, quando ele estava no Egito, existem algumas fases que aconteceram ali. E a primeira fase, depois de José no Egito, que o faraó enriqueceu, o Egito cresceu, ficou muito rico. Só que aconteceu um momento que passou José morreu, os irmãos dele morreram, faraó do momento morreu. Passou a geração, não foi compartilhada de uma geração para outra os valores, os princípios, e a palavra diz que se levantou. Então foi levantado ali um rei, um faraó, que não conhecia a história de José. Ele não sabia, ele não queria saber. Vamos lá para Êxodo no capítulo 1. Êxodo capítulo 1, e essa história tem falado no meu coração já há mais de um mês para compartilhar. Eu achei que seria para a vigília, mas não era. Êxodo capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8 diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém,
eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tantos que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Amados, foi levantado, segura aí, então foi levantado alguém que não conhecia, não sabia da história, não sabia o que aconteceu. Levantou alguém que só viu o povo de Israel crescendo, os israelitas crescendo, multiplicando e aumentando. Porém, não foi passado princípios e valores. Diga comigo, princípios e valores. Princípios e valores. Amados, princípios e valores nós precisamos passar de geração em geração. Precisa passar de geração em geração. Eu faço parte de uma geração. A Tuane faz parte da próxima geração, da próxima década. A Tuane precisa então passar para a próxima geração. E o próximo precisa seguir adiante, falando dos princípios e valores. Amados, aconteceu que se perdeu no caminho os feitos, aquilo que o Senhor estava fazendo, aquilo que o Senhor tinha feito através de José, se perdeu pelo caminho. Mas sabe, amados, veio diante daquele povo uma assolação. Veio diante deles porque o rei viu que tudo estava crescendo e tudo estava multiplicando. Falou: opa, vamos pegar eles como escravos antes que eles nos ataquem. Vamos escravizar agora os israelitas, eles serão nossos escravos no Egito. Vamos dar trabalho pesado, trabalho forçado. Só que quanto mais eles eram forçados, mais eles multiplicavam. Meu irmão, eu aprendo uma coisa aqui, que o dom da multiplicação está com o povo de Deus, meu irmão. Deus te deu dom para ser fértil. Deus te deu dom para multiplicar aquilo que vem à tua mão, meu irmão. O Senhor, Ele é na tua vida. Ele é na tua vida. Amados, e vemos então o povo passando pelo crescimento, multiplicação, depois passando por uma assolação e depois clamando ao Senhor. Quando o povo foi assolado, eles começaram a clamar, eles começaram a buscar o Senhor. E então eu aprendo mais uma coisa aqui. Existe, amados, o tempo da multiplicação que estava ali com José, com o crescimento, mas existiu também o tempo da assolação. Precisamos entender nas nossas vidas, amados, que haverá tempos de choro, mas também haverá tempos de risos. Haverá tempos de aflições, mas também haverá tempos de alegria. Declare sobre a vida do teu irmão: haverá tempo de alegria na tua vida, meu irmão. Aleluia! Amados, também existiu ali o tempo de pobreza, mas também existe tempo de riqueza sobre a tua vida, em nome de Jesus. Existe esse tempo. Ai, pastor, mas então eu preciso ficar que nem camaleão. Não, meu irmão. Pastor Marcos ministrou algo ontem, e aquilo que Deus estava falando no meu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Nós vamos ver aquilo que Paulo estava passando e entender isso que o povo do Egito passou também. Filipenses 4, 11 ao 13 diz assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Diga assim: viver contente. Segura aí um pouquinho, amados. Você quer ter um dezembro abençoado? Aprenda a viver contente hoje. Você não vai ficar firmado: ai, o 13º. Ai, as coisas estão difíceis. Aprenda a viver contente primeiro. Aprenda a viver contente. É na escassez? É contente. É na abundância? É contente.
É no choro eu vou me contentar, vou saber que existe o tempo de choro, tempo de alegria, estar contente, mas em todo o tempo confiando no Senhor. Ai, pastor, então eu tenho que me acomodar na dor, na tristeza, na escassez. Não é isso que Paulo está falando para se acomodar. Mas ele está falando, eu sei viver ali, porque mesmo que eu esteja nessa situação, o Senhor, Ele é na minha vida. E continua dizendo, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Ah não, né, pastor? A palavra diz que o justo não vai mendigar o pão. Não vai mesmo, amado. Sabe por quê? Porque quem te sustenta é o Senhor. É o Senhor. Mas se tiver fome também, Senhor, eu sei que eu estou com fome, Senhor. Eu sei que eu não tenho alimento, mas eu sei em quem eu confio, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Infinitamente mais. Eu preciso entender esses princípios para que a minha vida seja diferente. Não é esperar a riqueza para ser feliz, não é esperar tudo dar certo para ser feliz. Não, não, amados. Eu sou feliz com Jesus porque Ele é meu Salvador, porque Ele é meu Senhor, porque Ele me tirou do império das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz, e hoje eu sou um sacerdócio santo. É isso que me alegra, é isso que me põe de pé, amados. E o apóstolo Paulo continua dizendo, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Amados, existe então um tempo certo para todas as coisas. Lá no Egito houve essa disparidade no tempo. Houve aqueles que estavam muito bem num determinado tempo, mas houve um tempo de dor também. E então o povo clamou ao Senhor. Amados, quando eles clamaram ao Senhor, Deus ele liberou o plano dele para libertar os hebreus do Egito. Deus liberou. Quando você clama, o Senhor libera estratégia sobre a tua vida, meu irmão. Pega essa chave com você agora. Quando você clama, o Senhor ele dá estratégia. E eu posso te falar uma coisa: a estratégia do Senhor não falha sobre a tua vida. A estratégia do Senhor não falha. Você pode seguir, amado. Você pode fazer como Salomão fez. Só Salomão, ele estava numa posição desconfortável. Ai, rei! Mas era desconfortável, amados. Não era uma situação fácil, não. Mas ele confiou, ele creu, ele acreditou. A tua situação não está fácil. Confie no Senhor, porque Ele te colocou para um período como esse, para que a luz dele brilhe onde você está. Creia no Senhor, creia no Senhor. E ali, amados, no Egito o povo hebreu cresceu, multiplicou, eles estavam fortes, estava tudo bem na época de José, estava numa terra boa, eles tinham onde comer, eles tinham local para dormir, eles estavam trabalhando, mas não era a terra prometida. Ali não era a terra prometida. O Egito não é a terra prometida para você, meu irmão. Existe conforto, existe moradia, existe suprimento, muitas vezes, porque o Senhor Ele é na tua vida, meu irmão. Mas o Egito não é teu lugar. O Senhor tem uma Canaã para você, uma terra que mana leite e mel. É uma terra que mana leite e mel. É o que o Senhor tem preparado para você. E o povo ali continuou e buscou ao Senhor, e eles foram crescendo, e chegou ao ponto que Faraó viu um crescimento tão grande. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17, que o rei do Egito, ele vê aquele crescimento e ele diz: opa, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus
e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixaram viver os meninos. Aleluia. Meu irmão, dezembro tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de proposta para fazer, mas eu não vou fazer as coisas erradas. Eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou como princípio para que eu faça. Eu vou seguir aquilo que a palavra de Deus diz para eu fazer. Amados, nós vemos Sifrá e Puá, as duas parteiras fazendo aquilo que era correto. Ela não se contaminou, ela ouviu a ordem do rei, mas elas não se deixaram seguir por aquilo que era errado. Pelo contrário, elas temeram a Deus. Meu irmão, todo aquele que teme a Deus tem um lugar preparado na presença dele. Todo aquele que teme verdadeiramente ao Senhor, ele vai ter as novidades de vida no caminho dele. Todo aquele que teme ao Senhor, ele não teme o mundo. Ainda que o mundo aflija a tua alma, o teu corpo, você permanecerá na presença do teu Espírito. Você vai permanecer na presença do Senhor. Elas não temeram ao Senhor, elas fizeram aquilo que era correto. Versículo 19 diz assim: responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Mas elas não matavam aqueles meninos, elas deixavam eles viver. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano de libertar o povo de Israel, e cada um daqueles menininhos, daquelas criancinhas, até então se tornariam aqueles grandes homens que atravessariam o deserto e poderiam até ir para a terra prometida. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, diante dos desafios que nós passamos, parece que a luta nunca vai acabar. Você sai de uma luta, daqui a pouco entra em outra. Você sai da luta com o chefe, daqui a pouco você entra com um colega de trabalho. Quando você sai colega de trabalho, que começa a se alinhar, tem um familiar que se levanta. Você fala: meu Deus do céu. E aí é uma luta no ministério, é uma luta financeira, é uma luta, sempre está em lutas, amados. Está sempre lutando. Cada luta que se levanta, parece até boleto que vai chegando, né? Você vence um boleto, daqui a pouco chega outro. Você paga um boleto, daqui a pouco chega outro. Você fala: meu Deus do céu, esses boletos não param de chegar. Eu pago um, chega o outro. Meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você. Independente do tamanho da luta que você passe, saiba que maior é aquele que está na tua vida. 1 João capítulo 4, versículo 4. Que você não esqueça esse versículo nunca na tua vida. 1 João capítulo 4, versículo 4. Vamos mais uma vez. 1 João capítulo 4, versículo 4. E ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Está dizendo que você com Deus é a maioria, meu irmão. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Você lembra o nome do teu pai? Biológico, teu pai mesmo, que te criou talvez. Eu não sei qual é a tua história de vida, mas você tem um pai, né? E quando eu falar já, você vai falar, não precisa gritar, mas você vai falar alto o nome do teu pai. Pastor, mas meu pai pisou tanto na bola. Não se preocupa não, é uma dinâmica. Então quando eu falar já, você vai falar o nome do teu pai. 1, 2, 3 e já! Mário! Vamos tentar mais uma vez? Dá para melhorar? Agora você vai falar mais alto. Você vai falar mais alto, combinado? Eu vou. 1, 2, 3 e já! Mário! Vamos só mais uma vez? Mais alto ainda. Fala pro seu irmão assim: solta o teu fôlego, meu irmão.
Agora você vai falar bem alto, hein? Não faz assim. Não. Pastor, mas eu estou cansado. Não. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Amado, você conseguiu... Quantos aqui conseguiram ouvir o nome do pai do Felipe? Só a Sara que está de lado que sabe. Né? Quantos aqui ouviram o nome do pai da Jaqueline? A Jaque está aí. Quantos aqui ouviram o nome do pai do Gleidson? Olha, gente, mas ele gritou alto. Mas ele falou alto. Sabe que isso me ensina, amados? Que independente do barulho que estava acontecendo, o Gleidson, ele continua sabendo o nome do pai dele. Como que teu pai chama? Luiz Rubens. Como que seu pai chama, Jaque? Como que seu pai chama, Fê? Amados, independente do barulho que estava acontecendo, eles continuavam sabendo o nome do pai deles. Sabe o que eu quero dizer? Independente do barulho do mundo, meu irmão, você sabe que em 1 João capítulo 4, versículo 4, o Senhor, Ele é na tua vida, e o Senhor com você é a maioria. O Senhor, Ele é na tua vida, Ele é o teu Deus. Mas você vai vencer o mundo sim, sabe por quê? Porque o Senhor já venceu o mundo. Então quando você guarda este versículo, você fala: opa, maior é o que está na minha vida. Pode ter barulho lá no mundo, pode acontecer as coisas lá fora, as coisas podem não estar dando certo, pode estar chegando um boleto atrás do outro, pode estar chegando um desafio atrás do outro, pode estar chegando uma luta atrás da outra, mas eu sei que com o Senhor eu posso vencer todos os dias da minha vida. Mas quando eu entendo isso, eu fico entusiasmado. Eu me encho de Deus na minha vida. E como diz o Gleidson, eu vou para 1,92 m. Eu cresço nessa hora, porque é maior o que está na minha vida. Diga para o teu irmão com voz de trovão: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus aí por isso, amado? Aleluia. Amados, vivemos essas parteiras então numa situação que não era confortável. Mesmo assim, o plano de destruir os hebreus, o povo de Deus, não deu certo. Mas Faraó não desiste, a luta continua. Meu irmão, talvez você fale assim: ai meu Deus, falta muito para chegar dezembro. Meu irmão, não desiste não. A luta pode estar grande, o inimigo pode se levantar, amados, mas por 7 caminhos ele vai fugir da tua vida, porque o sangue do Cordeiro está derramado sobre você. Glória a Deus. E o sangue do Cordeiro não é na tua força, não é na inteligência, não é na tua sabedoria, mas é do que vem do Senhor, meu irmão. Mas Faraó não desiste. Fala: vou fazer algo diferente. E agora eu começo a pregar. Eu quero fazer algo diferente, eu quero acabar com esse povo. Vamos fazer o seguinte. Agora, capítulo 1, versículo 22 de Êxodo. Agora não vai tentar ninguém. Agora o decreto é pesado. Êxodo 1, 22. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Meu irmão, antes era assim: nasceu, mata. As parteiras já deram jeito. Era cifrar e pular, elas eram responsáveis. Falou: opa, está resolvido. Mas agora veio a ordem a um exército, ao povo egípcio. Veio uma ordem, agora não era a parteira que ia. Eles chegavam, via que tinha uma grávida. Tem uma grávida, vamos pegar aquele nenê, assim que nascia. É menina? Fica. É menino? Pega e joga no Nilo. Eles não queriam saber, essa era a ordem de Faraó, amados. Faraó ordenou que todos fossem lançados. E então Nilo se tornou um lugar de morte.
tornar agora um lugar de tristeza, amados. Agora você imagina um povo numeroso. Esses dias atrás nós estávamos conversando na igreja. Estava eu, a pastora, eu não lembro se era a Lúcia, a Lília, eu não lembro quem estava. Nós estávamos falando, acho que era a Renato e Cleiton. Nós estávamos falando a respeito da quantidade de homens e mulheres que nascem, meninos e meninas que nascem. E hoje está em 51%, ou 55%, a quantidade de mulheres que nascem, de meninas que nascem mais do que meninos. Mas existe um contador, amados. Tem um site que ali é colocado, que todas as crianças que nascem, que são registradas, é contado. E são muitas, amados. Você imagina que hoje estamos beirando a 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina quantas crianças que nascem hoje. E na época lá no Egito, não estamos falando de bilhões e talvez nem milhões de pessoas. Para a época, não era. Mas era um bocado de gente, amados. Eram muitas pessoas. E esse foi o decreto de pegar e jogar no Nilo. Aquilo que vinha na cabeça, que o Nilo era um lugar de repúdio, que o Nilo era um lugar de tristeza, era lugar onde mães e pais talvez iriam chorar, talvez por causa de costumes, talvez eles nem iam para o Nilo, eles ficavam ali chorando. Por quê? Porque aquele rio, ele representava dor, aquele Nilo estava representando choro, aquele Nilo estava representando realmente a angústia do povo, o final da promessa, daquilo que Deus tinha planejado. Meu irmão, talvez tenha acontecido algum Nilo na tua vida. Talvez você fale, eu não quero que chegue dezembro, não. Quero que chegue janeiro, pula dezembro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que Deus planejou vai acontecer. Amém. Pode acontecer um Nilo na tua vida, meu irmão, mas vai acontecer uma Joquebede também na tua vida. Vai acontecer uma Joquebede. Joquebede, ela gerou Moisés em um tempo de decreto de morte. Gerou Moisés, e a palavra diz que durante os 3 primeiros meses ela conseguiu esconder, cuidar do menino. Naquele período ela conseguiu cuidar dele. Mas agora já não podia mais, menino com 3 meses, já esperneava, já chorava mais alto, já queria ter algum movimento. Diz a palavra do Senhor que por 3 meses Joquebede cuidou, escondeu. É bem claro em Êxodo capítulo 2, versículo 2, diz que ela engravidou, deu à luz a um filho, e vendo que era bonito, glória a Deus que ele era bonito, porque se fosse feio não sei o que ia acontecer, mas vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Versículo 4, quando não podia mais escondê-lo, então ela pegou um cesto feito de junco. Até aqui, amados, você já conhece essa história. Ela pega aquele cestinho, e daqui a pouco eu falo do cestinho, mas ela prepara ele, e sabe onde ela vai colocar? No Nilo, naquele lugar que era de morte, naquele lugar que era de tristeza, naquele lugar que era um rio de dores, que as pessoas olhavam para o rio Nilo e tinham dores. Mas ali, Joquebede pega aquele menino e coloca naquele cestinho, naquele local. Aquele lugar que era de morte, agora começa a garantir a vida. Aquele lugar de morte começa agora a ter promessa.
Aquele lugar que era de morte, agora o libertador do povo ali do Egito está ali, começa a ter vida. Aquele local começa a ser transformado. Meu irmão, o local ele vai ser transformado porque você está naquele lugar e o Senhor ele está na tua vida. Então aonde você chegar, se existir a morte, vai passar a existir vida. Aonde existir choro, por causa da presença do Senhor, vai ter vida, vai ter alegria. As pessoas vão olhar para você e falar: opa, tem algo diferente na tua vida, porque agora existe vida. Amados, o Nilo que era lugar de tristeza, agora está carregando a vida. O Nilo que era um lugar de choro, agora está carregando o libertador ali do povo, amados. Agora tem uma nova história acontecendo. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu estou mesmo entusiasmado com essa palavra. Está acontecendo vida sobre a tua vida em nome de Jesus. Está acontecendo vida sobre a tua vida por causa do Senhor, meu irmão. Ei, o Nilo agora ele não vai ser olhado mais como um tempo de choro, mas o Nilo agora vai produzir vida. Aleluia. Mas para que o Nilo pudesse produzir a vida, gerar a libertação, amados, Joquebede teve que usar uma estratégia. Ela pegou aquele cestinho de junco e vedou ele e calafetou. Ela eliminou todas as brechas daquele cesto. Isso faz toda a diferença, amados. E se nós estivermos falando de uma boa vedação, ela precisa acontecer do lado de dentro e do lado de fora. Uma boa vedação, ela vai acontecer tanto dentro quanto fora. O que eu aprendo com isso, amados? Quando eu tampo todas as brechas internas e externas, a vida está sendo garantida, a novidade está sendo garantida, o propósito está sendo garantido. Joquebede fez algo com excelência. Tampe todas as brechas com excelência e o teu desenho será abençoado. Vai ser abençoado. Dois pontos que aconteceram aqui. Para o lado de dentro, amados, o lado de dentro representa o Espírito Santo em nossas vidas. Para que o Espírito Santo possa entrar e tampar todas as brechas, eu preciso dar liberdade para Ele. Para que o Espírito Santo encha a minha vida, toque no meu interior, eu preciso realmente buscar a Ele, clamar ao Senhor, e tudo aquilo que de ordem espiritual, amados, eu preciso entregar ao Senhor. Tudo aquilo que está dentro, está relacionado ao Espírito Santo, está relacionado a Ele. Então as minhas palavras, então os meus pensamentos, tudo que está dentro, precisa ser tocado por Ele, não pode ter brecha. Resumindo, não pode ter pecado do lado de dentro, amados. Mas existe também o lado de fora. O lado de fora eu preciso proteger as minhas atitudes, as minhas ações. Precisa estar bem protegido. Passamos agora, na sexta-feira passada, por uma vigília, por um tempo de busca, por um tempo de clamor ao Senhor, para que este tempo pudesse acontecer de uma forma sobrenatural. Mas para isso, amados, nós viemos tampando todas as brechas, tanto de dentro quanto de fora. Meu irmão, se você quer vitória na tua vida, tampe todas as brechas e deixe o Senhor fluir na tua vida. Deixe o Espírito Santo fluir na tua vida. E aconteceu então que Joquebede, amados, ela prosseguiu com o plano dela, pegou aquele cestinho, encheu de piche e betume, colocou o menino no cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Meu irmão, Joquebede, ela tinha um alvo, ela tinha um propósito, que era salvar um menino, que o menino sobrevivesse. Ela prosseguiu para o alvo dela.
Nós vemos esse cestinho e aí você já conhece a história, ele chega até a filha de Faraó, Moisés é tirado da água, por isso ele chama Moisés, e ele cresce dentro do palácio, e Joquebede cuida de Moisés dentro do palácio, ela recebe salário para cuidar do próprio filho, amados, aleluia. Meu irmão, quando você confia no Senhor na tua vida, Ele prepara todas as coisas, traz provisão para você. Então confie no Senhor.